Fala galera, tranquilo? Hoje vamos contar um pouco da história de Lukaku. Romelu Lukaku nasceu no dia 13 de maio de 1993, na Antuérpia, na Bélgica. Lukaku veio de família pobre, sem muitas condições de ao menos fazer refeições, com comidas diferentes a do almoço ou da janta do dia seguinte. Lukaku, em uma entrevista, disse que passava dias comendo pão com leite e que muitas vezes não comia nada no café da manhã, para poder almoçar quando chegasse da escola. Até ele encontrar sua mãe misturando leite com água para poder render mais. E esse foi o dia que ele percebeu que ele precisava fazer algo para mudar aquilo. Lukaku ainda era muito novo na época, mas prometeu à sua família que aos 16 anos se tornaria jogador profissional e assim tiraria a família daquela vida. Mas sabia que levaria muito tempo e teria que lutar muito para isso acontecer. O pai de Lukaku era um ex-jogador de futebol, porém já estava em fim de carreira, e o dinheiro também estava acabando. E para pagar as contas ou comprar comidas, eles tiveram que se desfazer de algumas coisas da casa. E o primeiro foi a TV, na qual ele diz que ficou muito triste, pois não teria como ver os jogos de futebol e o Match of the Day, que era o famoso programa que ele acompanhava, e quando tinha a Liga dos Campeões, tinha que lidar com seus colegas falando do jogo e fingir que tinha visto. Tinha semanas que eles passavam 2, 3 dias sem luz, pois seus pais não tinham conseguido pagar a conta de energia. Sua mãe tinha que pedir pão emprestado na padaria para pagar depois. Como os padeiros conheciam a família dele, davam. Vendo tudo aquilo, Lukaku prometeu para si mesmo que não suportava mais ver a mãe dele naquela situação. Muitas vezes ele encontrava sua mãe chorando. Foi quando enfim ele disse: "Mãe, tudo vai mudar. Você vai ver. Eu vou jogar futebol pelo Anderlecht e vai acontecer rápido. Vamos ficar bem. Você não precisará mais se preocupar." Ele tinha apenas 6 anos e já via toda a situação de sua família. Foi quando ele chegou em seu pai e perguntou com quantos anos ele poderia se tornar jogador de futebol. E seu pai respondeu que era com 16 anos. Na mesma entrevista ele disse: "Todo jogo que eu já disputei foi uma final. Quando eu jogava no parque, era uma final. Quando eu jogava no recreio no jardim de infância, era uma final. Eu estou falando sério pra caralho. Eu tentava rasgar a bola todas as vezes que eu chutava. Força total. Não estava chutando com R1, brother. Não era chute colocado. Eu não tinha um novo FIFA. Eu não tinha um PlayStation. Eu não estava brincando. Eu estava tentando te matar." Quando o Lukaku já estava maior, ele tinha que lidar com provocações de pais e professores que perguntavam zombando da idade dele, ou perguntando em que ano ele nasceu. Quando ele estava na base do Lierse, um pai tentou evitar a sua entrada no campo e ficava perguntando a idade dele e até mesmo pedindo seus documentos, ou por causa de sua altura. O pai dele não podia o acompanhar nos treinos, então ele tinha que encarar todas essas situações sozinho. Até quando ele teve que ver os seus documentos passando na mão de todos os pais de seus colegas de time. Foi quando ele disse para si mesmo: "Eu vou matar seu filho mais ainda agora. Eu já ia matá-lo, mas agora eu vou destruí-lo. Você vai levar seu filho para casa chorando." Lukaku, com 12 anos, marcou 76 gols em 34 partidas, e todos eles feitos com a mesma chuteira que seu pai usava para jogar os finais de semana, pois quando ele ficou com o pé do mesmo tamanho do seu pai, eles passaram a compartilhar a mesma chuteira. Certo dia, Lukaku teve que ouvir um pedido de seu avô, que o deixou meio confuso, pois seu avô geralmente gostava de ouvir sobre seus jogos, e dessa vez ele estava pedindo para que Lukaku cuidasse de sua mãe. 5 dias depois, o avô dele faleceu. Foi aí que ele entendeu o pedido. O Lukaku disse ficar muito triste, pois se seu avô tivesse vivido por mais 4 anos, o viria se tornar jogador profissional. Em um trecho da entrevista, Lukaku disse de uma aposta que tinha feito com um treinador do Sub-19 do Anderlecht, porque ele estava com quase 16 anos e ainda era reserva na base do time e teria que correr contra o tempo para se tornar titular. Foi quando eles fizeram a tal aposta, na qual Lukaku tinha que marcar 25 gols até o final da temporada. Se ele conseguisse, ganharia titularidade e o treinador teria que fazer panquecas para o time inteiro, e se não conseguisse, teria que lavar todas as vans que levavam os jogadores. Claro, Lukaku venceu a aposta fazendo gols até novembro, e antes do Natal eles já estavam comendo panquecas.
Anderlecht. Lukaku tinha prometido para sua mãe que se tornaria profissional com 16 anos de idade e no dia 13 de maio de 2009 assinou seu primeiro contrato profissional e ele disse que no mesmo dia foi correndo comprar um novo FIFA e TV a cabo para poder assistir a final da Liga Belga, em que Anderlecht e Standard Liège terminaram empatados e teriam uma disputa em playoffs, em 2 jogos. No jogo de ida, Lukaku assistiu o jogo em casa e antes do segundo jogo, Lukaku recebeu uma ligação do treinador do time reserva pedindo para ele arrumar a sua mala e ir correndo para o estádio, pois tinha sido convocado para o jogo de volta e tinha que ficar na concentração. Naquela noite, o time principal fez ele cantar uma música que ele mal se lembra qual era. No dia seguinte, o amigo dele foi chamá-lo para jogar bola e sua mãe disse que Lukaku tinha ido jogar a final do campeonato pelo seu time. O seu amigo na hora não conseguia acreditar. Lukaku lembra que no dia do jogo, quando chegou ao estádio que teria o jogo, todos os jogadores desceram do ônibus vestindo roupas elegantes e belos agasalhos, enquanto ele usava uma roupa toda velha e que era o melhor que tinha. Nesse dia, enquanto ele caminhava ao vestiário, recebeu várias mensagens de seus amigos, mas ele respondeu apenas o seu melhor amigo que falou que tinha visto na TV. O treinador botou Lukaku aos 18 minutos do segundo tempo. Ele estava jogando na final pelo Anderlecht aos 16 anos e 11 dias. Eles perderam aquela final, mas nesse dia, Lukaku conseguiu cumprir suas promessas, feitas ao seu avô e à sua mãe, e viu a partir desse dia que eles ficariam bem. Lukaku lembra que na última temporada ainda estava terminando a escola e ao mesmo tempo disputava a Liga Europa, e tinha que levar uma mochila enorme todos os dias em que tivesse jogo para a escola para pegar o voo na final da tarde. Pelo Anderlecht, Lukaku conquistou um campeonato belga e uma Supercopa da Bélgica. Chelsea. No dia 6 de agosto de 2011, se transferiu para o Chelsea. Sua primeira temporada foi bem irregular e teve que lidar com Fernando Torres e Drogba sempre à sua frente. Jogou apenas 12 jogos na temporada, fazendo uma assistência, e nos pênaltis da Supercopa da UEFA de 2013, errou a última cobrança, dando o título para o Bayern de Munique. No Chelsea, ele conquistou uma Copa da Inglaterra e uma Liga dos Campeões. West Bromwich. No dia 10 de agosto de 2012, fechou com West Brom por um empréstimo. Em uma comunicação oficial com Chelsea, informou que o motivo do empréstimo seria para o Lukaku ganhar mais experiência. Quando o Lukaku foi para o West Brom, ele via as pessoas rindo dele, torcendo para o fracasso dele, mas ele nunca ligou e disse: "Essas pessoas estavam comigo quando colocávamos águas nos nossos cereais. Se vocês não estavam comigo quando eu não tinha nada, vocês realmente não podem me entender." Naquela temporada, mesmo sendo reserva, ele superou os seus colegas do Chelsea, foi o artilheiro do time com 17 gols e ficou como o 6º maior goleador da liga e também eleito o melhor jogador do West Brom naquela temporada. Pelo West Brom, ele não ganhou nenhum título. Everton. No final de setembro da temporada 2013-2014, Lukaku foi emprestado ao Everton pelo Chelsea e fez sua estreia no dia 21 de setembro, marcando o gol da vitória em 3-2 sobre o West Ham. Em 2014, Lukaku foi nomeado pelo The Guardian como um dos 10 jogadores mais promissores da Europa. Em julho de 2014, Lukaku foi comprado pelo Everton, em definitivo em um acordo de 28 milhões de euros, se tornando a maior negociação da história do clube. Com o acordo, ele recebeu o número 10. Em 21 de novembro, Lukaku marcou 2 vezes na vitória por 4-0 sobre o Aston Villa, tornando-se o 5º jogador com menos de 23 anos a marcar pelo menos 50 gols na Premier League, depois de Robin Fowler, Michael Owen, Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo. No Everton, ele não conquistou nenhum título. Manchester United. No dia 10 de agosto de 2017, fechou com o Manchester United por 5 temporadas, em um acordo que não foi revelado o valor, mas foi estimulado um acordo de 75 milhões de euros. A contratação de Lukaku aconteceu um dia depois que o ex-capitão do Manchester United, Wayne Rooney, deixou o clube para retornar ao Everton. Na mesma temporada, Lukaku quebrou o recorde de fazer 10 gols em 9 partidas pelo clube, recorde que era do Sir Bob Charlton, que marcou 9 gols em suas 9 primeiras partidas pelo clube. Seleção da Bélgica.
De longe, Lukaku é uma das peças principais da seleção belga, e em 24 de fevereiro de 2010, Lukaku foi convocado pela primeira vez para a seleção da Bélgica, para um amistoso contra a Croácia. Em 11 de outubro de 2013, Lukaku marcou 2 gols na vitória da Bélgica sobre a Croácia nas eliminatórias, dando a classificação da seleção para a Copa do Mundo de 2014. Em uma partida amistosa contra o México, no dia 10 de novembro de 2017, Lukaku se igualou a Bernard Verhelst e Paul Van Hals, com 30 gols pela seleção, sendo assim um dos 3 maiores artilheiros da seleção com apenas 24 anos. Em 18 de junho de 2018, Lukaku marcou 2 vezes em uma vitória por 3-0 sobre o Panamá, em seu jogo de abertura na Copa do Mundo de 2018. No próximo jogo do grupo, em 23 de junho de 2018, ele marcou 2 vezes novamente na vitória por 5-2 sobre a Tunísia. Ao fazer isso, Lukaku se tornou o primeiro jogador desde Diego Maradona em 1986 a marcar 2 gols ou mais em uma partida consecutiva na Copa do Mundo. Então galera, essa daqui foi a história do Lukaku. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal e deixa sugestões de jogadores. Então é isso, falou, fui e tchau.